Joaquim Nunes Pereira não foi embora apenas levando uma mala. Ele foi embora levando o futuro que tinha prometido para a mulher que mais o amava. 7 anos atrás, ele deixou Rosa Maria grávida, sem uma explicação, acreditando em mentiras que nunca quis questionar. Hoje, ele está de volta. Mas não se engane, o homem milionário que desce daquela caminhonete de luxo não veio pedir perdão. Ele veio por algo que o dinheiro não deveria ser capaz de comprar. E o que ele vai encontrar atrás daquele portão de madeira vai mudar a vida dele para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Joaquim Nunes Pereira deixou a mulher grávida para trás, sem olhar nos olhos, sem ouvir o que ela tinha a dizer. Pegou a mala, jogou no banco do passageiro da caminhonete e foi embora como quem fecha uma conta que não quer pagar. Rosa ficou parada na soleira da porta, a barriga de 4 meses ainda mal aparecendo debaixo do avental. Ela não gritou, não correu atrás. Ficou olhando a poeira vermelha que a caminhonete levantou na estrada de terra até sumir no horizonte. Tudo tinha começado com um envelope. Joaquim tinha chegado em casa depois de uma reunião com Vicente Lacerda Noronha, seu sócio e amigo de confiança. Jogado na varanda de casa, havia um envelope. Dentro do envelope, fotos, mensagens impressas, tudo muito bem organizado, muito bem montado para parecer verdade. Rosa com outro homem. Rosa querendo tomar a terra da família. Rosa traindo. Joaquim largou o envelope na mesa da cozinha sem dizer uma palavra. Rosa chegou da horta com as mãos ainda sujas de terra, viu o material espalhado e entendeu na hora o que estava acontecendo. Joaquim, isso não é verdade, você precisa me ouvir. Já ouvi o suficiente, ele disse, sem virar o rosto para ela. Você nem olhou para mim ainda. Olha para mim e me diz que acredita nessas fotos. Ele olhou. Por um segundo. Depois, desviou o olhar para a janela. Eu vi o que vi. Você viu o que alguém colocou na sua frente para você ver. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no peito e não deixa a respiração sair direito. Rosa conhecia aquele silêncio. Era o silêncio do orgulho de Joaquim. Quando ele entrava naquele lugar, não tinha conversa, não tinha argumento, não tinha prova que chegasse. O orgulho era mais alto do que a razão. Você está indo embora por causa de papel? Ela perguntou. Estou indo embora porque perdi a confiança. Você nunca teve confiança. Você só teve conveniência. Joaquim pegou a mala que já estava pronta no quarto. Rosa percebeu que ele já tinha arrumado antes de chegar. Já tinha decidido antes de ouvir uma palavra. Então já estava decidido. Ela disse baixinho. Ele não respondeu. Passou por ela na porta sem encostar. Sem olhar para a barriga, sem despedida. Desceu os 3 degraus da varanda e foi direto para a caminhonete. Rosa colocou a mão sobre o ventre, respirou fundo e ficou ali parada até o silêncio da estrada voltar a ser só vento e grilo. Nos meses seguintes, ela esperou, não por ele, mas pelo momento em que o choro fosse passar. Passou, não de uma vez, mas aos poucos, como clareia depois de chuva longa. Dona Lourdes, a vizinha que morava a uns 300 metros de distância, foi a primeira a aparecer. Chegou com uma panela de caldo de galinha e ficou sem dizer nada por um bom tempo. Só sentou ao lado de Rosa na varanda e ficou ali. Você vai ficar bem, disse Dona Lourdes no fim da tarde. Eu sei, Rosa respondeu, e acreditava nisso de verdade. Em Goiás, Joaquim não olhava para trás. Pelo menos era isso que tentava fazer. Vicente já tinha o próximo passo planejado. Terras baratas, dinheiro de investidor, crescimento rápido. Joaquim entrou de cabeça porque trabalho era a única coisa que sabia usar para não pensar. Mas tinha noites. Noites em que acordava no meio do silêncio do apartamento em Goiânia e ficava olhando para o teto sem conseguir entender direito o que sentia. Não era saudade, ele dizia para si mesmo. Era só cansaço. Mentira que ele repetiu por 7 anos até quase acreditar.
Enquanto isso, Rosa Maria Pereira deu à luz uma menina de olhos escuros e cabelos pretos como carvão. Colocou o nome de Ana Vitória. Registrou com o sobrenome Pereira, porque aquele sobrenome era dela tanto quanto de qualquer um. A menina cresceu entre fileiras de milho, galinhas soltas no terreiro e o cheiro de terra molhada depois da chuva. Cresceu ouvindo a mãe cantar enquanto trabalhava. Cresceu sem saber o nome do pai, mas sabendo que a mãe nunca chorava na frente dela. E quando a menina perguntou-te um dia, olhando para Rosa com aqueles olhos que eram iguais aos de Joaquim: "Mãe, eu tenho pai?" Rosa não desviou o olhar. Respondeu com a voz firme de quem já ensaiou a resposta 1000 vezes: "Tem. Um dia você vai conhecer." Ela só não sabia que esse dia estava mais perto do que imaginava. O dinheiro chegou rápido, rápido demais para quem não estava acostumado. Joaquim tinha 45 anos, 3 fazendas no nome, uma sala de reuniões com vista para o centro de Goiânia e um celular que não parava de vibrar. Tinha tudo que um homem ambicioso sonha quando ainda é jovem e não tem nada. Só que agora ele tinha, e o sonho não tinha o sabor que ele esperava. De manhã cedo, antes mesmo do sol esquentar o asfalto, ele já estava de pé. Café preto, sem açúcar. O mesmo de sempre. Sentava na varanda do apartamento e ficava olhando para a cidade acordar lá embaixo. Os carros pequenos como formigas, as luzes dos prédios apagando uma por uma. Era um homem bem-sucedido. Todo mundo dizia isso. Vicente chegava nas reuniões falando alto, batendo no ombro de Joaquim, apresentando ele para investidores como se fosse uma conquista pessoal. "Esse aqui é o homem. Saiu do interior de São Paulo sem nada e olha onde está." Joaquim sorria. O sorriso certo, na hora certa. Tinha aprendido isso também. Mas quando a reunião acabava e o corredor ficava vazio, ele soltava o ar pelos lábios, como quem larga um peso que carrega o dia todo. Os negócios cresceram porque ele trabalhou como poucos trabalham. Acordava antes de todo mundo, dormia depois de todo mundo. Aprendeu sobre solo, irrigação, mercado de grãos, logística. Aprendeu tudo o que precisava aprender para não depender de ninguém. Ou pelo menos era o que pensava. O que ele não aprendeu foi a olhar para dentro. Tinha uma foto no fundo da gaveta da escrivaninha do escritório. Ele mesmo não sabia dizer por que não jogava fora. Era uma foto pequena, tirada anos atrás, durante uma festa junina no interior. Rosa usava um vestido vermelho com bolinhas brancas. Estava rindo de algo que alguém tinha dito. O riso era de quem não fingia. Joaquim tinha guardado essa foto sem querer, dentro de um documento antigo. Um dia a achou por acidente e ficou olhando por mais tempo do que devia. Depois, fechou a gaveta. "Você está bem?" A secretária perguntou uma tarde, batendo levemente na porta do escritório. "Estou." Ele respondeu sem erguer os olhos da planilha. O doutor Vicente ligou. Disse que vai atrasar a reunião das 3. "Tudo bem. Avisa quando ele chegar." A secretária saiu. Joaquim ficou com o olhar parado na tela do computador, mas não estava lendo nada. Estava pensando em algo que Vicente tinha comentado semanas antes, quase de passagem, quase sem querer. Aquela área no interior paulista está valorizando muito. Pena que a ex-sua ainda segura aquele pedaço de terra lá no fim do mundo. Joaquim não tinha respondido nada, mas a informação ficou. Grudou no fundo do pensamento como um espinho que não dói sempre, mas dói quando você menos espera. Dias depois, ele pediu para a equipe puxar os registros de propriedades rurais na região de Itapetininga. Era um projeto novo, uma expansão que Vicente tinha desenhado no papel com números bonitos e previsões otimistas. Para funcionar, precisava de uma faixa de terra específica que conectava 2 áreas já compradas. Sem ela, o projeto não fechava. Quando o relatório chegou, Joaquim passou o dedo pela lista de proprietários até parar num nome: Rosa Maria Pereira. Ele ficou olhando para aquelas 4 palavras por um tempo. Depois fechou o relatório, levantou da cadeira e foi até a janela.
Lá embaixo, a cidade seguia o ritmo de sempre. Trânsito, buzina, gente apressada. Joaquim não estava pensando na cidade. Estava pensando em quanto tempo tinha passado. 7 anos. Uma vida inteira de trabalho e silêncio. E agora o nome dela aparecia numa planilha de negócios como se o passado tivesse decidido bater na porta sem avisar. Ele voltou para a mesa. Abriu o relatório de novo. Leu os dados da propriedade com cuidado, como leria qualquer outro documento. A terra era pequena, mas estava exatamente onde precisava estar. Do ponto de vista do negócio, a solução era simples. Ir até lá, fazer uma proposta justa, assinar os papéis e voltar. Rosa provavelmente estava precisando de dinheiro. 7 anos sozinha no interior, com uma propriedade pequena. O valor que ele ofereceria era alto, muito acima do que a terra valia no mercado. Ela aceitaria. Ele tinha certeza disso. Pediu para a assistente reservar uma passagem e alugar um carro. Não contou para Vicente. Disse que ia resolver uma questão pessoal. E foi, sem imaginar o que estava prestes a encontrar do outro lado dessa estrada. A estrada de terra começou logo depois do posto de gasolina na entrada da cidade. Joaquim conhecia aquela estrada. Tinha percorrido ela centenas de vezes anos atrás, quando a vida era menor e os problemas cabiam dentro de uma conversa de varanda. Agora dirigia um carro alugado caro, com ar-condicionado gelado e banco de couro, e a estrada continuava a mesma. Buraco no mesmo lugar, curva fechada perto do córrego, cheiro de capim molhado entrando pela fresta da janela. Ele não tinha avisado que vinha. Achou melhor assim. Uma visita sem aviso era mais rápida, mais direta. Chegar, conversar, propor, resolver, sem cerimônia, sem enrolação. O projeto que Vicente tinha estruturado era ambicioso. Uma área de produção integrada, com armazenamento próprio e corredor logístico direto até a rodovia. Os números eram bons. Os investidores já tinham sinalizado interesse. Só faltava aquela faixa de terra para o projeto fazer sentido no mapa. Sem ela, o corredor não fechava. E sem o corredor, o custo de transporte subia tanto que o lucro encolhia para menos da metade. Joaquim tinha aprendido a resolver problemas assim. Identifica o nó, vai direto nele, desamarra, sem drama. Só que dessa vez, o nó tinha nome. Ele parou o carro num acostamento de terra batida e abriu o mapa no celular. A propriedade ficava a mais ou menos 2 quilômetros dali. Uma área de pouco mais de 20 alqueires, segundo o registro. Pequena para os padrões do agronegócio. Suficiente para travar um projeto inteiro. Joaquim olhou pela janela. O céu estava limpo, daquele azul forte de interior paulista no começo da tarde. Um boi pastava do outro lado da cerca. Um gavião rodava alto lá em cima, sem pressa nenhuma. Ele respirou fundo e voltou a dirigir. No caminho, foi organizando mentalmente o que diria, sem rodeios. Diria que estava expandindo os negócios para a região, que a propriedade dela estava no caminho do projeto, que o valor oferecido era justo, generoso até, que ela poderia usar o dinheiro para começar de novo em outro lugar, com mais conforto. Era uma proposta razoável, qualquer pessoa de bom senso aceitaria. Joaquim não pensou em mais nada. Não pensou em como ela estaria, não pensou no tempo que tinha passado, não pensou nas palavras que trocaram na última vez que se viram. Pensou no projeto, pensou nos números, pensou na assinatura no contrato. A entrada da propriedade apareceu numa curva suave da estrada. Um portão de madeira, simples, com uma plaquinha de metal pregada na trave. Sítio Santa Aurora. Joaquim parou o carro. Ficou olhando para aquela plaquinha por alguns segundos. O nome era novo. Quando ele foi embora, a propriedade não tinha nome. Era só o sítio da família da Rosa, como todo mundo chamava. Ela tinha dado um nome para o lugar. Ele desceu do carro, abriu o portão e voltou a dirigir devagar pela estradinha interna.
Dos dois lados, plantação de milho. As fileiras estavam alinhadas, o solo bem cuidado, sem mato invasor entre as plantas. Não era uma fazenda grande, mas estava organizada com um cuidado que dava para ver de longe. No fim da estrada, a casa. Joaquim lembrava de uma construção simples, com reboco descascando em alguns cantos e a varanda apoiada em 2 pilares de madeira que balançavam quando o vento pegava. Agora, a casa estava pintada de branco com detalhes em amarelo claro. A varanda tinha sido refeita, com piso de cimento queimado e um banco comprido de madeira escura encostado na parede. Havia vasos de plantas nos 2 lados da porta, flores vermelhas, que ele não sabia o nome. Ele desligou o motor. O silêncio do sítio chegou de uma vez. Grilos, vento nas folhas de milho, um cachorro que latiu 2 vezes lá nos fundos e parou. Joaquim ficou sentado no carro por um momento, sem saber bem por quê. Era só uma negociação. Já tinha feito centenas de negociações mais complicadas do que essa. Tinha sentado na frente de bancários, investidores, advogados e nunca sentiu aquele peso no peito que sentia agora. Abriu a porta do carro e desceu. O cheiro veio antes de tudo. Erra, milho verde e alguma coisa que ele não conseguia identificar. Um cheiro que era da casa, da varanda, daquele lugar específico no mundo. Um cheiro que ele conhecia. Ele estava chegando para fazer negócio. Tinha certeza disso. Só que os pés foram ficando mais pesados a cada passo em direção à porta. E antes que ele chegasse à varanda, ouviu uma voz do lado da casa. Uma voz baixa, aguda, feliz. Uma criança. A menina corria entre as fileiras de milho com uma espiga na mão. Joaquim parou no meio do caminho. Ficou olhando sem entender direito o que via. A criança tinha uns 6 anos, cabelos pretos soltos, sandália cor-de-rosa num pé e o outro pé descalço. Corria rindo de alguma coisa que só ela sabia, segurando a espiga como se fosse um troféu. Então parou. Viu o carro estranho. Viu o homem parado no meio da estradinha. Ficou séria de repente, do jeito que criança fica quando percebe que tem um adulto desconhecido por perto. Abraçou a espiga contra o peito e ficou no lugar. Joaquim não conseguiu se mexer, porque aqueles olhos escuros, fundos, com aquela sobrancelha levemente fechada de quem está avaliando uma situação. Ele conhecia esses olhos, via eles todo dia no espelho. "Quem é você?" a menina perguntou, direta, sem cerimônia. Joaquim abriu a boca e não saiu nada. "Você veio visitar a minha mãe?" Ela continuou, inclinando a cabeça para o lado. Sim, ele conseguiu dizer. "Eu vim falar com ela." A menina ficou um segundo avaliando a resposta. Depois virou e gritou em direção à casa. "Mãe, tem um homem aqui!" O coração de Joaquim fez uma coisa estranha no peito. Não era bem dor, era mais um aperto súbito, como quando você lembra de algo que esqueceu e percebe que não devia ter esquecido. Rosa apareceu na lateral da casa com uma enxada na mão e um pano velho amarrado no cabelo. Tinha barro nas botas, as mangas da camisa dobradas até o cotovelo e uma expressão de quem foi tirada no meio de um trabalho importante. Ela viu o carro primeiro, depois viu ele. Não gritou, não recuou. Ficou parada por 2 ou 3 segundos, a enxada na mão, olhando para Joaquim com uma expressão que ele não conseguia ler direito. Então ela respirou fundo, encostou a enxada na parede e disse, com a voz calma de quem está controlando cada palavra: "Ana Vitória, vai lavar as mãos e tomar o suco que está na geladeira." "Mas mãe, quem é esse homem?" "Vai, minha filha." O tom não era bravo, era firme. A menina olhou para Joaquim uma última vez, ainda com a espiga abraçada. Depois entrou pela porta dos fundos sem correr. Rosa desceu os 2 degraus da lateral da casa e caminhou na direção de Joaquim. Parou a uns 3 metros de distância, perto o suficiente para conversar, longe o suficiente para deixar claro que não era uma aproximação de boas-vindas. "Joaquim", ela disse, só o nome, sem surpresa,
sem emoção exagerada. Rosa, ele respondeu. Ficaram se olhando por um momento. 7 anos tinham passado por ela de um jeito diferente do que ele esperava. Ela estava mais firme. O rosto tinha ganho algumas marcas de sol, algumas linhas perto dos olhos, mas havia uma solidez nela que não existia antes. Uma mulher que não precisava de aprovação de ninguém para saber quem era. Você podia ter avisado que vinha, ela disse. Eu sei. Precisava resolver uma coisa e achei melhor vir pessoalmente. Resolver uma coisa, ela repetiu devagar. É sobre a propriedade. Tenho uma proposta para te fazer. Rosa olhou para ele por um segundo mais longo do que o confortável. Depois virou para a varanda e disse: Então entra. Vou fazer café. Não era um convite caloroso, era educação de interior. A mesma educação que manda receber visita com café, independente de quem seja a visita. Joaquim subiu os degraus da varanda e entrou pela porta da frente. A casa por dentro tinha o mesmo cheiro de madeira e terra, mas estava limpa, organizada, com aquele tipo de cuidado que não vem de dinheiro, mas de atenção. Uma estante com alguns livros infantis, um desenho de criança pregado na parede com fita adesiva, uma jarra de flores silvestres em cima da mesa da cozinha. Joaquim ficou parado no meio da sala, sem saber bem onde colocar as mãos. Do corredor veio o barulho de água correndo. A menina lavando as mãos, como a mãe mandou. Rosa colocou a cafeteira no fogão e ficou de costas para ele por um momento. Quando virou, cruzou os braços e perguntou direto: Qual é a proposta? Joaquim abriu a boca para responder. Mas antes que a primeira palavra saísse, Ana Vitória apareceu na porta da cozinha com o copo de suco na mão, os cabelos ainda bagunçados, o pé descalço, ainda sem sandália. Olhou para Joaquim com aqueles olhos que eram os dele e perguntou sem cerimônia nenhuma: Você é meu pai? Joaquim ficou olhando para a menina sem conseguir responder. Ana Vitória estava parada na porta com o copo de suco na mão, esperando uma resposta com a naturalidade de quem pergunta o nome de um cachorro desconhecido. Sem drama, sem medo, só curiosidade honesta nos olhos. Rosa se mexeu primeiro, caminhou até a filha, ajoelhou na frente dela e falou com voz baixa: Lembra que eu disse que um dia você ia conhecer seu pai? A menina concordou com a cabeça. Esse dia chegou, mas agora a mamãe precisa conversar com ele, está bem? Você vai lanchar no quarto e depois a gente conversa junto. Ana Vitória olhou para Joaquim por mais um segundo. Depois olhou para a mãe. Ele parece com a foto, ela disse. Rosa fechou os olhos por meio segundo, respirou. Depois deu um beijo na testa da filha. Vai, minha filha. A menina foi. Os passos dela sumiram pelo corredor e uma porta fechou com cuidado lá no fundo. Rosa ficou de joelhos no chão por um instante, de costas para Joaquim. Quando se levantou e virou, o rosto estava composto, sem lágrimas, sem raiva aparente. Só aquela firmeza que ele tinha notado desde que chegou. Ela tem uma foto minha, Joaquim disse. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Eu dei para ela saber de onde veio. Rosa respondeu voltando para o fogão. Senta. Ele sentou na cadeira de madeira encostada na mesa da cozinha. A cafeteira começou a borbulhar. Rosa ficou de costas, as mãos apoiadas na beira da pia. Quantos anos ela tem? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. 6. Fez 6 em março. 9 meses depois de julho. Joaquim fez a conta sem querer, rápido, automático. E a conta fechou. Rosa virou com 2 xícaras de café e colocou uma na frente dele. Sentou do outro lado da mesa, envolveu a própria xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor. Você veio falar de terra, ela disse. Então fala. Rosa, fala da terra, Joaquim. Depois a gente vê o resto. Ele olhou para a xícara. Depois olhou para ela. Eu tenho um projeto de expansão na região. Preciso de uma faixa de terra que conecta 2 áreas que já comprei. A sua propriedade está exatamente nesse caminho. Vim fazer uma proposta de compra. Rosa não disse nada, ficou ouvindo. O valor é bom,
acima do mercado. Você poderia usar esse dinheiro para comprar uma área maior em outro lugar, com mais estrutura, mais conforto para você e para a menina. Silêncio. Rosa girou a xícara devagar entre os dedos. Você veio aqui, ela disse devagar, depois de 7 anos, sem avisar, sem perguntar se eu estava viva, sem querer saber que tinha uma filha crescendo aqui dentro dessa casa, para comprar minha terra. Não era uma pergunta. Era uma confirmação em voz alta, do tipo que a pessoa faz para ter certeza de que entendeu direito. Joaquim abriu a boca, fechou, abriu de novo. Rosa, o que aconteceu entre nós? O que aconteceu entre nós foi uma escolha sua, ela disse, sem elevar a voz. Você recebeu um envelope com papel e foto, não perguntou nada, não esperou nada, não quis ouvir nada. Fez as malas antes mesmo de me mostrar o que tinha naquele envelope. Joaquim ficou quieto. Eu tentei falar, ela continuou. Você disse que já tinha ouvido o suficiente. Lembra disso? Lembro. Então você sabe que não foi traição que te fez ir embora. Foi escolha. O café esfriava nas xícaras. Nenhum dos dois bebia. Joaquim olhou para as flores silvestres na jarra no centro da mesa. Olhou para o desenho da menina pregado na parede. Traços tortos de giz de cera. Uma casa amarela, 2 figuras, uma alta e uma pequena. Embaixo, em letras ainda inseguras de criança aprendendo a escrever. Eu e mamãe. Só 2 figuras. Quem foi? Ele perguntou de repente. Quem plantou aquilo? Rosa levantou os olhos para ele. Vicente, ela disse. O seu sócio de confiança. Ele precisava que você fosse embora de São Paulo com raiva suficiente para não olhar para trás. Com você em Goiás e sem mim no meio, ele tinha acesso livre aos negócios. Joaquim sentiu o estômago virar. Você tem prova disso? Não precisei de prova. Entendi na época, mas você não teria acreditado de qualquer jeito. Ela disse isso sem veneno. Só com a honestidade direta de quem já processou tudo há muito tempo. Joaquim ficou olhando para ela, para as marcas de sol no rosto, para as mãos calejadas em volta da xícara, para a mulher que ficou, criou uma filha, ergueu uma propriedade e não foi pedir satisfação para ninguém. Rosa, Você não precisa pedir desculpa agora, Joaquim, ela disse. Você precisava ter pedido há 7 anos. Agora o que existe é uma filha que te perguntou se você é o pai dela, e você vai ter que decidir o que faz com isso. Do corredor, o barulho leve de passos descalços se aproximou da porta da cozinha. Ana Vitória apareceu no batente com o copo de suco vazio na mão e os olhos indo direto para Joaquim. Vocês já terminaram de conversar? Rosa olhou para a filha e deu um sorriso curto. Ainda não, meu bem. Mas pode vir. Ana Vitória entrou na cozinha com o copo vazio ainda na mão e foi direto colocar na pia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois ficou parada encostada no balcão, olhando para Joaquim com aquela expressão séria de criança que quer entender algo, mas ainda não tem todas as palavras para perguntar. Joaquim não sabia onde olhar. Para a menina era difícil demais. Para Rosa, era difícil de um jeito diferente. Você quer mais suco? Rosa perguntou para a filha. Não, estou bem, Ana Vitória respondeu. Depois virou para Joaquim. Você mora longe? Ele piscou. Moro, em Goiás. Goiás é perto? Não, fica a uns 900 quilômetros daqui. A menina processou isso por 1 segundo. Então você demorou muito para vir. A frase saiu simples, sem acusação, mas chegou em Joaquim como um soco no estômago. Rosa olhou para o café na xícara. Ana Vitória. Não, deixa. Joaquim disse baixinho. Olhou para a menina. Você tem razão. Eu demorei muito. A menina ficou olhando para ele por um momento. Depois puxou a cadeira do lado e sentou, com os 2 cotovelos na mesa e o queixo apoiado nas mãos. Por que você demorou? Ela perguntou. Joaquim abriu a boca. Fechou. Como se explica para uma criança de 6 anos que o pai foi embora por orgulho, que acreditou numa mentira porque era mais fácil do que confiar?
que escolheu a raiva em vez de perguntar. Eu me perdi no caminho, ele disse por fim. Ana Vitória pensou nisso por alguns segundos. Igual quando eu saio para pegar flor no campo e fico longe demais e a mamãe fica preocupada? Joaquim sentiu a garganta apertar. Igual a isso, ele respondeu. A mamãe sempre vai me buscar quando eu me perco. A menina disse, muito séria. Mas você é grande, não tinha ninguém para te buscar? Rosa levantou da cadeira devagar e foi até a janela. Ficou de costas para os dois, olhando para o quintal lá fora. Os ombros dela estavam retos, controlados. Mas Joaquim viu a mão dela apertar a beira da pia. Não tinha, ele disse para a menina. Por isso demorei tanto. Ana Vitória ficou quieta por um momento. Depois perguntou, você vai embora de novo? A pergunta ficou no ar da cozinha. Joaquim olhou para Rosa, que continuava de costas. Depois olhou para a menina, para aqueles olhos escuros que esperavam uma resposta honesta. Ainda não sei, ele disse, mas vim até aqui. Isso já é diferente do que fiz antes. A menina avaliou a resposta com cuidado. Depois concordou, como se tivesse achado razoável. Rosa virou da janela. Ana Vitória, vai pegar seu caderno de desenho e fica na varanda um pouquinho, está bem? Eu e seu pai ainda temos que conversar. A menina desceu da cadeira sem reclamar, mas na porta da cozinha parou e virou para Joaquim. Você gosta de milho? Ela perguntou. Ele ficou sem entender por um segundo. Gosto. A gente planta milho aqui, ela disse, com um orgulho enorme e verdadeiro na voz. Eu ajudo. Depois saiu. O barulho dos passos dela sumiu pelo corredor e a porta da varanda abriu e fechou. Rosa ficou parada no meio da cozinha, os braços cruzados, olhando para Joaquim. Ela é assim o tempo todo, Rosa disse. Direta, fala o que pensa sem rodeio. Ela é incrível, Joaquim disse. E disse com uma sinceridade que não planejou, que simplesmente saiu. Rosa não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, sentou de novo e ficou olhando para a xícara de café que já estava completamente frio. Joaquim, você veio aqui para comprar minha terra. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer conversa sobre isso. Estou ouvindo. Eu criei essa menina sozinha, sem pensão, sem visita, sem ligação, sem nada. Não porque quis guardar ela de você, mas porque você foi embora e não olhou para trás. Eu não fui atrás porque não era minha obrigação provar nada para ninguém. Eu sei. Você não sabe, ela disse com calma. Você acha que sabe, mas você não estava aqui quando ela nasceu e não tinha ninguém no quarto comigo. Você não estava quando ela teve febre de 40 graus e eu fui de bicicleta até o posto de saúde às 2 da manhã porque o carro tinha quebrado. Você não estava quando ela perguntou no aniversário de 4 anos porque todas as amigas tinham pai e ela não. Joaquim ficou com os olhos fixos na mesa. O que você fez nesse tempo não apaga o que eu precisei fazer, Rosa continuou. Não estou dizendo isso para te machucar. Estou dizendo para você entender o tamanho do que faltou. Eu entendo. Então entenda também o seguinte. Essa menina não é moeda de troca. Não tem negociação que envolva ela. Se você quiser ser pai de verdade, vai ter que construir isso do zero. Com paciência, com presença, do jeito que ela precisar. Sem pressa, sem impor nada. E você? Ele perguntou. Rosa levantou os olhos. Eu sou a mãe dela. Sempre fui e sempre serei. O que tinha entre eu e você acabou há 7 anos na soleira daquela porta. Não tem volta para isso. Joaquim ficou quieto. Da varanda chegou o barulho leve do lápis de cor arranhando o papel. Ana Vitória desenhando, alheia ao peso da conversa que acontecia do outro lado da parede. Posso ver o que ela está desenhando? Ele perguntou. Rosa ficou olhando para ele por um segundo. Pode, ela disse. Joaquim levantou da cadeira devagar, caminhou até a porta da varanda e abriu com cuidado. Ana Vitória estava sentada no banco de madeira com o caderno no colo, a língua levemente para fora de concentração. Quando ouviu a porta, ergueu o caderno para mostrar sem que ele pedisse. No papel, 3 figuras desenhadas em giz de cera. Uma alta,
uma média e uma pequena. Embaixo, em letras tortas e orgulhosas: eu, mamãe e pai. A noite demorou a chegar naquele dia. Joaquim ficou mais tempo do que planejava. Não foi uma decisão consciente, foi acontecendo. Ana Vitória mostrou o caderno de desenhos inteiro, folha por folha, explicando cada rabisco com uma seriedade de quem está apresentando uma obra importante. Ele ficou ouvindo cada explicação sem interromper uma vez. Rosa observava da janela da cozinha enquanto lavava as xícaras. Quando o sol começou a sumir, Rosa apareceu na porta da varanda com as chaves do carro na mão. Ana Vitória, vai trocar de roupa. A gente vai buscar pão na Dona Lourdes. Posso mostrar o sítio para ele antes? A menina perguntou, já apontando para o campo de milho. Rosa olhou para Joaquim. Ele ficou quieto, esperando a resposta dela. Rápido, Rosa disse. Está quase escurecendo. Ana Vitória pulou do banco e saiu correndo na direção das fileiras de milho sem esperar 2 segundos. Joaquim desceu os degraus da varanda e foi atrás, no ritmo dela. A menina corria na frente, pulando por cima de pequenas pedras, desviando de buracos que ela claramente conhecia de cor. Falava sem parar. Esse milho aqui já está quase bom. A mamãe fala que quando a palha começa a ficar marrom em cima, já está na hora. Você sabia disso? Sabia, ele disse. Você planta milho também? Planto, mas em escala maior. Máquina faz tudo. Ana Vitória virou para ele com uma expressão de leve decepção. Aqui a gente planta com a mão. A mamãe fala que planta com a mão, aprende a respeitar o que cresce. Joaquim ficou olhando para as fileiras cuidadas, para o solo escuro e solto entre as plantas, para a pequena mão da menina passando de leve nas folhas enquanto caminhava. Sua mãe está certa, ele disse. Eles chegaram no fim da fileira, onde a plantação dava lugar a um espaço aberto com uma figueira velha no meio. A árvore era grande, com raízes que levantavam a terra ao redor como dedos saindo do chão. Essa figueira é a mais velha do sítio, Ana Vitória anunciou, colocando a mão no tronco com cuidado. A mamãe fala que a bisavó dela plantou. Isso é muito tempo atrás. É muito tempo mesmo. Você conheceu a bisavó dela? Não cheguei a conhecer, não. A menina ficou olhando para a árvore por um momento. Tudo que dura muito tem raiz funda, ela disse com aquela seriedade de criança que repete o que ouviu dos adultos, sem saber ainda o peso total das palavras. Joaquim ficou parado. Sentiu aquela frase num lugar que não esperava sentir. Voltaram para a casa quando o céu já estava quase escuro. Rosa estava esperando na varanda com a bolsa no ombro e a expressão de quem já ficou mais tempo do que pretendia. Agora sim, vai trocar de roupa, Ana Vitória. A menina entrou correndo. Rosa desceu um degrau e ficou parada olhando para Joaquim. Você precisava falar da proposta, ela disse. Precisava. Então fala. Joaquim colocou as mãos nos bolsos. Olhou para a figueira lá no fundo, que já estava virando sombra escura contra o céu. A faixa de terra que preciso passa pelo limite leste da sua propriedade, uns 4 alqueires. O valor que estou preparado para oferecer é 3 vezes o preço de mercado. Com esse dinheiro, você consegue comprar uma área maior, mais equipada, em condições melhores do que tem aqui. Rosa ficou ouvindo sem piscar. Você ficaria com capital sobrando para investir na produção, melhorar a estrutura, ter uma vida mais confortável. Silêncio. Uma galinha atravessou o quintal no escurinho crescente. O cachorro lá nos fundos mexeu na casinha, fez um barulho curto e voltou a ficar quieto. Você terminou? Rosa perguntou. Terminei. Ela desceu o último degrau e ficou de frente para ele, os braços cruzados, a voz tranquila. Joaquim, essa terra estava abandonada quando meu pai me deixou. Eu limpei o mato com as mãos. Eu replantei tudo. Eu reformei essa casa com o dinheiro de 3 safras seguidas, guardadas centavo por centavo. Eu trouxe Ana Vitória para a casa do hospital e coloquei ela para dormir nessa casa naquela mesma noite, porque não tinha mais ninguém.
Ela fez uma pausa curta, não para efeito, para respirar. Essa terra não é um bem que eu tenho. Ela é o que eu construí quando estava sozinha e podia ter desistido. Não tem valor em dinheiro que compre isso. Rosa, você não veio aqui para me ajudar. Você veio porque precisa da terra para o seu projeto. Eu entendo, negócio é negócio. Mas não me vende a ideia de que está pensando no meu conforto, porque você não estava pensando no meu conforto há 7 anos e não começou a pensar agora. Joaquim ficou olhando para ela. Não tinha resposta pronta para isso. Tentou encontrar uma e não achou. A proposta está feita. Ele disse por fim. Não precisa responder agora. Já respondi. Ela disse, simples. A porta da frente abriu e Ana Vitória apareceu com uma blusa limpa e os cabelos penteados, o rabo de cavalo dessa vez mais reto. Pronta, anunciou, como se tivesse vencido alguma coisa. Rosa olhou para a filha e o rosto dela mudou completamente. Ficou mais leve, mais aberto, com aquele calor que só aparece quando se olha para alguém que é a razão de tudo. Então vamos. Ana Vitória passou por Joaquim e parou um segundo. Você vai estar aqui quando a gente voltar? Joaquim olhou para Rosa. Rosa não disse nada. Deixou a escolha com ele. Não hoje, ele disse para a menina. Mas eu volto. Ana Vitória ficou séria por um segundo. Depois estendeu a mão para ele, formal e pequena, como quem faz um trato. Promete? Joaquim olhou para aquela mão aberta, para os dedos curtos e a palma ainda manchada de giz de cera. Abaixou e apertou com cuidado. Prometo. A menina concordou, satisfeita, e foi para o carro sem olhar para trás. Rosa passou por Joaquim sem dizer mais nada, mas na altura do seu ombro, ela virou o rosto levemente e falou em voz baixa, só para ele ouvir. Se você fizer essa menina sofrer, Joaquim, não tem projeto agrícola no mundo que valha o que vai custar. Não era ameaça, era aviso de mãe. E aviso de mãe tem um peso que nenhum contrato carrega. Joaquim dormiu mal naquela noite. O hotel era simples, no centro de Itapetininga, com um ventilador de teto que chiava numa frequência irritante e uma janela que dava para a rua onde os caminhões passavam de madrugada. Ele ficou deitado de olhos abertos, olhando para o teto até as 3 da manhã. Então desistiu de dormir, sentou na beira da cama e ficou assim, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa. Ficou pensando no aperto de mão da menina. Aquela mão pequena, manchada de giz de cera, segurando a dele com uma seriedade que crianças de 6 anos não deveriam precisar ter. Uma criança que pede promessa assim já aprendeu que promessa pode não ser cumprida. Já aprendeu que gente vai embora. Joaquim se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a rua vazia. Um caminhão passou devagar, fazendo a janela tremer de leve. Ele pensou em Vicente. Pensou na facilidade com que tinha acreditado naquele envelope. Nas fotos que agora, com o distanciamento de 7 anos, ele conseguia enxergar diferente. Eram boas demais. Organizadas demais. Nenhuma traição real chega em envelope com material tão bem montado. Traição real é bagunçada, é contraditória, é cheia de buracos. Aquilo tinha sido construído e ele tinha aceitado porque queria uma saída. Esse pensamento doeu mais do que qualquer outro, porque significava que não foi só Vicente que errou. Ele tinha errado também. Tinha escolhido acreditar porque era mais fácil do que sentar na frente de Rosa e admitir que o casamento estava difícil, que ele estava ansioso com os negócios, que tinha medo de ficar para trás enquanto o mundo lá fora acelerava. Era mais fácil sair com raiva do que sair com culpa. De manhã cedo, antes mesmo do café do hotel, ele ligou para o advogado em Goiânia. Preciso que você levante tudo o que puder sobre a movimentação societária da Agronorte nos últimos 7 anos. Contratos, transferências, procurações, tudo. Algum problema específico? O advogado perguntou, ainda com voz de quem acabou de acordar. Pode ser que sim, quero ver antes de confirmar. Desligou. Pediu café na recepção do hotel
e ficou sentado numa mesa pequena perto da entrada com o celular na mão, esperando o dia começar. Os documentos começaram a chegar ao longo da manhã por e-mail, em arquivos escaneados, alguns com qualidade ruim, outros mais nítidos. Joaquim foi abrindo um por um com aquela atenção fechada que usava nas negociações grandes quando cada vírgula importa. Demorou quase 3 horas para o padrão aparecer. Era sutil, bem escondido dentro de camadas de documentos legítimos. Mas estava lá. Procurações assinadas em datas que não batiam com as reuniões registradas. Transferências de cotas que tinham passado pela sua assinatura, mas que ele não lembrava de ter autorizado conscientemente, em meio a pacotes grandes de documentos que Vicente sempre apresentava às pressas, dizendo que eram urgentes. Dinheiro que saiu de contas da sociedade para uma empresa terceira que, quando Joaquim foi atrás do CNPJ, tinha o nome de um primo de Vicente como sócio. Não era desvio grande, era desvio inteligente. Pequeno o suficiente para não chamar atenção, frequente o suficiente para acumular ao longo de anos. Joaquim ficou olhando para a tela do celular por um longo tempo. Sentiu uma raiva fria subindo devagar, diferente da raiva quente que tinha sentido 7 anos atrás quando viu aquele envelope. Raiva quente passa rápido, raiva fria fica. Ligou para Vicente. 3 chamadas, sem resposta. Na 4ª, atendeu. Joaquim, estava te ligando. Quando você volta de São Paulo? Estou voltando amanhã, Joaquim disse. A voz saiu calma, controlada. Preciso que você esteja no escritório às 9 da manhã. Claro, sem problema. Alguma novidade da negociação com a ex? Joaquim fechou os olhos por um segundo. A gente conversa amanhã, ele disse. Às 9. Desligou sem mais nada. Ficou olhando para o copo de café que já estava frio na mesa. Pensou em Rosa falando com aquela voz tranquila na cozinha. Vicente, o seu sócio de confiança. Ela sabia. Soube na época e não foi atrás de prova porque sabia que ele não teria acreditado. E ela estava certa. Na manhã seguinte, Joaquim estava no escritório em Goiânia às 8h45. Ficou esperando sentado na sua cadeira, com os documentos abertos na tela e uma pasta impressa em cima da mesa. Vicente chegou às 9h02, de terno, com aquele sorriso largo de sempre. Então, como foi? A Rosa topou vender? Fecha a porta, Joaquim disse. Vicente fechou. Sentou na cadeira do outro lado da mesa, com a expressão de quem não percebeu ainda que o chão mudou. Joaquim girou o computador para ele ver a tela. Me explica isso aqui. Vicente olhou para os documentos. O sorriso foi sumindo devagar, como açúcar dissolvendo em água quente. Isso é uma análise fora de contexto, ele disse. Você precisa entender o cenário completo antes de... Eu entendo o cenário completo, Joaquim interrompeu. Levei 7 anos para entender, mas entendo agora. Joaquim... 7 anos atrás, você montou um envelope com fotos e mensagens falsas e colocou na minha frente porque queria que eu fosse embora de São Paulo com raiva suficiente para não perguntar nada e te dar campo livre nos negócios. Vicente não respondeu. Eu deixei minha esposa grávida por causa de uma mentira que você fabricou. Joaquim continuou, a voz ainda controlada, mas com um fio de dureza que cortava. Minha filha cresceu 6 anos sem pai por causa de uma mentira que você construiu em menos de uma tarde. Você acreditou porque quis acreditar, Vicente disse, e havia uma frieza calculada naquela resposta. Joaquim ficou olhando para ele. Tem razão, ele disse. Eu acreditei porque quis. Isso também é minha culpa, mas a sua parte eu não vou deixar passar. Abriu a gaveta da mesa e colocou uma carta na frente de Vicente. Dissolução societária. Meu advogado já tem tudo documentado. Você tem 48 horas para assinar ou a gente segue por outro caminho. Vicente olhou para a carta, depois olhou para Joaquim. Você vai perder dinheiro com isso. Já perdi coisa mais importante, Joaquim respondeu. A dissolução societária custou caro.
Não só em dinheiro, que foi considerável, custou em tempo, em energia, em noites acordado revisando contrato por contrato com o advogado ao telefone. Vicente assinou depois de 36 horas, não por arrependimento, mas porque os documentos que Joaquim tinha eram suficientes para transformar uma dissolução em algo muito pior para ele. Quando tudo terminou e o último papel foi assinado, Joaquim ficou sentado no escritório vazio, com as luzes apagadas, olhando pela janela para o movimento lá embaixo. Tinha perdido dinheiro. Tinha perdido um sócio que, apesar de tudo, conhecia os bastidores de cada negociação dos últimos 7 anos. Tinha perdido uma estrutura que levou anos para construir. Mas havia uma diferença entre aquela noite e a noite em que tinha saído do interior de São Paulo com raiva e uma mala na mão. Naquela noite de 7 anos atrás, ele saiu achando que estava certo. Nessa noite, ele sabia exatamente onde tinha errado. Essa diferença não consertava nada, mas era o começo de alguma coisa honesta. 3 semanas depois, Joaquim voltou a Itapetininga. Dessa vez avisou antes. Mandou uma mensagem curta para Rosa na noite anterior. Posso passar amanhã de manhã? Ficou olhando para a tela por uns 10 minutos, esperando resposta. Quando chegou, era só uma linha. Pode. A Ana Vitória vai estar aqui. Chegou às 9 da manhã, com o carro cheio de coisas que tinha comprado sem saber bem o que levar. Uma caixa de livros infantis que a vendedora da livraria tinha indicado para a faixa de 6 anos. Um jogo de construção de madeira. Uma muda de planta numa vasilha pequena de barro, porque no meio da livraria tinha uma floricultura e ele ficou parado, olhando para as plantas sem conseguir sair de mãos vazias. Quando desceu do carro, Rosa estava na varanda com o café na mão. Olhou para as sacolas e para a muda de planta e não disse nada, só fez um gesto leve com a cabeça indicando a porta. Ana Vitória apareceu antes mesmo dele chegar à varanda. Veio correndo do quintal com os pés descalços e os cabelos soltos, parou a 2 metros de distância e ficou olhando para as sacolas com os olhos arregalados. O que é isso tudo? Trouxe algumas coisas, ele disse. Para mim? Para você? A menina olhou para a mãe. Rosa deu um sinal discreto com a cabeça que significava pode. Ana Vitória avançou e pegou a sacola menor com as 2 mãos, espiou dentro e tirou um dos livros. Marie, a menina que plantava estrelas. Ela leu devagar, juntando as sílabas com aquela concentração de quem está aprendendo. Depois, ergueu o rosto para Joaquim. Você escolheu esse? A moça da livraria ajudou. É de menina plantar estrela? Abre e descobre. Ana Vitória sentou ali mesmo no degrau da varanda e abriu o livro na primeira página. Joaquim ficou parado, olhando para ela ler, com as outras sacolas ainda nas mãos. Rosa desceu um degrau. Pode deixar aí, ela disse, indicando o banco da varanda. O café está pronto. Ele deixou as sacolas no banco, incluindo a muda de planta. Rosa olhou para a vasilha de barro por 1 segundo e entrou. Joaquim sentou na cadeira da varanda, do lado de fora, enquanto Ana Vitória continuava lendo no degrau. De vez em quando, a menina virava uma página e murmurava alguma coisa para si mesma, concordando com a história. Rosa voltou com 2 xícaras. Colocou uma na frente dele e sentou na cadeira do outro lado, com a sua. Como foi a situação com Vicente? Ela perguntou. Resolvida. A sociedade foi dissolvida. Custou caro? Custou. Rosa envolveu a xícara com as mãos. Sinto muito. Não sente, ele disse. Foi o que tinha que fazer. Ficaram em silêncio por um momento. Não era um silêncio ruim. Era o tipo de silêncio que existe entre 2 pessoas que já disseram as coisas difíceis e agora estão aprendendo a ficar no mesmo espaço sem que isso precise ser uma batalha. Ela perguntou por você. Rosa disse mais baixo. Joaquim olhou para a menina no degrau. O que ela perguntou? Se você ia voltar. Perguntou 3 vezes em 3 dias diferentes. Ele ficou quieto. Não sei como fazer isso. Ele disse por fim, com honestidade simples,
sem tentar parecer mais seguro do que estava. Não sei como ser pai de uma criança que não me conhece. Não sei qual é o tamanho certo de chegar, o que falar, o que não falar. Rosa ficou olhando para ele. Não tem tamanho certo, ela disse. Tem presença. É diferente. Como assim? Presença é aparecer. Perguntar como foi a semana. Ouvir a resposta inteira sem olhar para o celular. Aparecer na apresentação da escola, mesmo que seja só 15 minutos de crianças cantando fora do tom. E isso é presença. Joaquim ficou olhando para a xícara. Eu posso fazer isso. Então faz, ela disse simples. Ana Vitória ergueu os olhos do livro. Pai. A palavra saiu tão natural que Joaquim demorou um segundo para perceber que era ele que estava sendo chamado. Oi. Aqui a menina planta a estrela do mar na areia, a menina disse, mostrando a página ilustrada. Isso é de verdade? Estrela do mar vive no mar, mas na história pode ser de verdade. Por que na história pode? Porque a história tem essa liberdade. A menina pensou nisso com seriedade. Legal, ela concluiu, e voltou para o livro. Rosa olhou para Joaquim. Havia no rosto dela uma expressão que não era exatamente aprovação, mas era alguma coisa próxima disso. Naquele dia, Joaquim ficou até o começo da tarde. Ajudou Ana Vitória a plantar a muda de barro num canto do quintal que ela mesma escolheu, pertinho da figueira velha. A menina cavou o buraco com uma pazinha de cabo verde que estava encostada no galpão. Colocou a muda com cuidado, ajeitou a terra ao redor com os 2 polegares e depois ficou olhando para a planta com satisfação. Precisa de água todo dia? Ela perguntou. Essa aqui 2 vezes por semana. Como você sabe? Trabalhei muito tempo com planta. A menina olhou para ele de lado. Mas com máquina. Com máquina, ele confirmou. Mas aprendi o básico antes. Ana Vitória ficou olhando para a muda plantada. A gente vai ver ela crescer, ela disse. Não como pergunta, como plano. Joaquim ficou olhando para a menina agachada na terra, os joelhos sujos, os cabelos caindo na frente do rosto. Vamos, ele disse. Rosa estava parada na porta dos fundos, observando os 2. Quando Joaquim ergueu os olhos e a viu ali, ela não desviou o olhar. Ficou olhando por um segundo e depois voltou para dentro da casa. Não era perdão, não era abertura de coração. Era uma mãe observando um homem que estava finalmente no lugar onde devia ter estado desde o começo. E por enquanto era o suficiente para continuar. O inverno chegou devagar naquele ano. As manhãs no interior paulista ficaram mais frias, com aquela neblina baixa que cobre o campo até o meio da manhã e deixa tudo com um aspecto de foto antiga. A plantação de milho tinha sido colhida e o solo estava descansando, escuro e úmido, esperando o próximo ciclo. Joaquim tinha voltado 4 vezes desde a primeira visita. Não com presentes excessivos, não com dinheiro, não com propostas. Voltou com presença, como Rosa tinha dito. Apareceu numa tarde de sábado para ajudar a consertar uma cerca do galinheiro que tinha cedido numa chuva forte. Apareceu numa manhã de semana para levar Ana Vitória na escola, quando o carro de Rosa estava no mecânico. Apareceu numa tarde sem motivo nenhum, só com 2 quilos de pão de queijo comprado na padaria da cidade e a pergunta simples na porta. Posso entrar? Rosa tinha aberto a porta sem cerimônia. Ele aprendeu o horário da escola. Aprendeu que Ana Vitória não gostava de mamão, mas comia manga de qualquer jeito. Que ela tinha medo de trovão, mas não admitia para ninguém, e que dormia abraçada com um cachorrinho de pelúcia surrado que tinha ganhado de Dona Lourdes quando nasceu. Aprendeu que Rosa acordava às 5:30, que bebia o primeiro café ainda no escuro, que gostava de silêncio antes das 7 da manhã e que quando estava com raiva não falava, ficava quieta e arrumava coisa que não precisava ser arrumada. Ele aprendeu tudo isso do jeito que se aprende quando se presta atenção de verdade. Numa manhã de julho, Joaquim chegou sem terno.
calça jeans, camisa xadrez de manga comprida, bota de couro que já tinha visto trabalho de verdade. Trouxe na caçamba do carro algumas mudas de hortaliça que tinha comprado num viveiro da cidade, porque Ana Vitória tinha dito na semana anterior que queria plantar cenoura e ele tinha guardado isso. Ana Vitória estava esperando no portão quando ele chegou, como se soubesse o horário de cor. "Trouxe as cenouras?" Ela gritou antes mesmo de ele desligar o motor. "Trouxe. Eu já cavei um lugar para plantar. Deixa eu ver se o lugar é bom." Ela pegou a mão dele com naturalidade, sem pensar, e puxou em direção ao quintal. Joaquim deixou ser puxado. Rosa estava no lado da casa, ajeitando o suporte de uma trepadeira que tinha crescido torta. Quando ouviu os passos e a voz da filha, ergueu os olhos. Viu a mão de Ana Vitória segurando a mão de Joaquim. Não disse nada. Voltou para a trepadeira, mas havia uma leveza naquele gesto que ela não tentou esconder. O buraco para as cenouras estava no canto do quintal, perto da muda de planta que tinham plantado juntos semanas atrás. A muda já tinha crescido alguns centímetros, firme na terra escura. "Você viu que ela cresceu?" Ana Vitória apontou com orgulho. "Vi. Está com boa aparência. Eu reguei segunda e quinta como você falou. Não esqueci nenhuma vez. Então foi você que fez crescer." A menina ficou olhando para a planta com um orgulho quieto, daquele tipo que não precisa de plateia. Passaram a manhã inteira plantando as mudas de cenoura. Ana Vitória cavava com a pazinha. Joaquim ajeitava o espaçamento, ela cobria com a terra e socava de leve com a palma da mão. Trabalhavam com uma sincronia que não tinha sido ensinada, que tinha aparecido devagar, visita por visita, tarde por tarde. Dona Lourdes apareceu no meio da manhã com um pote de doce de leite que tinha feito no dia anterior. Ficou parada no portão olhando para os dois agachados na terra e depois entrou devagar, sem chamar. Rosa veio receber a vizinha na varanda. "Que cena bonita!" Dona Lourdes disse baixinho, olhando para o quintal. "É", Rosa respondeu, "só isso. Você está bem?" Rosa ficou olhando para a filha e para o homem agachados na terra por um momento. "Estou", ela disse. E era verdade. Não era a felicidade de quem tem tudo resolvido. Era a paz de quem construiu o que precisava construir e não deve satisfação para ninguém. Dona Lourdes apertou o braço dela com aquela mão velha e calejada que tinha segurado a mão de Rosa numa noite de hospital 6 anos atrás. Não precisou dizer mais nada. No começo da tarde, quando o sol estava alto e o quintal cheirava a terra molhada e cenoura recém-plantada, Rosa chamou os dois para almoçar. A mesa estava posta com 4 pratos. Joaquim parou na porta da cozinha quando viu. Rosa estava de costas, mexendo uma panela no fogão. "Pode sentar", ela disse, sem virar. Ele sentou. Ana Vitória sentou do lado, ainda com terra nas unhas, que ela tentava tirar esfregando uma na outra sem muito sucesso. "Você precisa lavar as mãos", Joaquim disse. "Estou tentando. Com água funciona melhor." A menina olhou para ele com uma expressão de quem recebeu uma informação obviamente desnecessária, levantou e foi até a pia. Rosa sorriu de costas para a filha. Foi um sorriso rápido, discreto, mas estava lá. Almoçaram os 3 com Dona Lourdes, fazendo companhia no canto, mais falando do que comendo, contando causos antigos do interior que faziam Ana Vitória rir com aquela risada aberta de criança que ri com o corpo inteiro. Joaquim ficou olhando para a filha rindo e não tentou esconder nada no rosto. Depois do almoço, Ana Vitória pediu para mostrar para ele o caderno novo de escola. Ficaram sentados no banco da varanda, folha por folha, ela explicando cada tarefa, ele prestando atenção com a seriedade que ela merecia. Rosa lavou a louça ouvindo a voz dos dois lá fora, pela janela aberta. Quando terminou, secou as mãos no pano de prato e ficou parada por um momento encostada na pia. Não havia romance ali, não havia promessa de recomeço. Havia uma filha de 6 anos mostrando o caderno de escola para o pai com o orgulho de quem finalmente tem alguém para mostrar.
E havia uma mulher que construiu tudo sozinha e não precisava de validação de ninguém para saber o quanto valia. Rosa foi até a porta da varanda e ficou parada no batente. Joaquim estava ajudando Ana Vitória a escrever o nome dela no caderno novo com uma letra mais bonita, a mão grande sobre a mão pequena, guiando o lápis devagar. Ana Vitória ergueu o caderno para mostrar para a mãe. Ficou bonito, mãe. O pai me ensinou. Rosa olhou para a letra no caderno. Olhou para Joaquim. Ele não disse nada. Não pediu aprovação, não esperou elogio. Ficou olhando para a filha com aquela expressão de homem que entende finalmente o que realmente importa. Rosa ficou parada no batente por mais um segundo. Depois virou e foi buscar o café. Porque visita boa merece café. E porque algumas histórias não terminam com abraço ou beijo ou reconciliação. Terminam com um homem aprendendo a escrever o nome da filha com cuidado, numa tarde de inverno, no banco de madeira de um sítio que ele um dia tentou comprar e que agora entendia que nunca seria seu, mas que guardava, num cantinho do quintal, uma planta que ele tinha ajudado a crescer. E isso, por enquanto, era mais do que ele merecia e mais do que ele esperava. Querido ouvinte, sabe, eu fico aqui pensando. Não é todo mundo que tem paciência de ouvir uma história assim até o fim, com calma. Se você ficou comigo, é porque algo no silêncio da Rosa ou na teimosia do Joaquim tocou em algum lugar aí dentro, não foi? Eu escrevi cada linha dessa história pensando em como a vida da gente é feita dessas escolhas difíceis. A gente olha para a Rosa e lá no fundo vê um pouquinho de nós mesmas. Aquela força que a gente tira, nem sabe de onde, quando o chão foge dos pés. Aquela vontade de proteger quem a gente ama, mesmo quando o coração está em pedaços. Às vezes, a gente passa a vida esperando um pedido de desculpas que nunca vem, ou uma mudança que alguém prometeu e não cumpriu. A Rosa ensina pra gente que a paz não vem quando o outro muda, mas quando a gente decide que o erro de alguém não vai mais definir quem nós somos. Ela não abriu a porta para o Joaquim porque ele merecia. Ela abriu porque a filha dela merecia um pai, e ela merecia não carregar mais o peso daquela raiva. Se você já teve que recomeçar do zero, se já olhou para uma estrada vazia e teve que construir seu próprio caminho, sinta meu abraço agora. Você é muito maior do que qualquer abandono ou qualquer palavra maldita que tentaram te fazer acreditar. Olha para tudo o que você já plantou, para as cenouras que já cresceram no seu jardim e para a força que você tem nessas mãos. Você é a autora da sua história mais bonita. Obrigada por dividir esse tempo comigo. A gente se encontra na próxima história, com o café fresquinho e o coração aberto. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.